Oi pessoal, vamos falar agora do roubo do gado de Gerião, que o Heracles vai ter que fazer. Gerião é um monstro com 3 cabeças, uma força descomunal. Ele habita Eritéia, que fica ao sul da Itália. As missões do Heracles então estão se expandindo geograficamente, né? As primeiras missões dele, os primeiros trabalhos foram em Creta, depois foram para o continente grego. O roubo do cinto de Hipólita foi perto do Ponto Euxino, né? Lá a leste. Agora essa missão é pro oeste. Lá pro sul da Itália. E nessa região também é onde fica o Jardim das Hespérides, onde o Heracles vai fazer a sua missão de pegar o pomo de ouro, né? Falando do Gerião, Gerião vem do nome grego Gerion, que quer dizer rugidor. Ele é filho de Calíroe, que é a filha do oceano, e de Crisaor, ou Aurigládio, que é filho de Poseidon. Mas o Gerião é mortal, né? Ele é filho de Calíroe, que é um mortal, e de Crisaor. O Hesíodo, na Teogonia, fala desse nascimento dele e da morte dele, né? Aqui, ó. Aurigládio é o Crisaor. Aurigládio gerou Gerioneu, de 3 cabeças, unindo-se a Bela Flui, que é Calíroe, virgem do ínclito oceano. E a Gerioneu, ou Gerião, matou a força de Heracles, perto dos bois sinuosos, na circunfluida Eritéia, no dia em que tangeria os bois de ampla testa para Tirinto, sagrada. Após atravessar o oceano, o Heracles vai matar o Orto, que é o cão de guarda dos bois, para matar Eriteu, que é o capataz, né? E por fim vai matar o Gerião. E vai pegar os bois e vai levar de volta para Tirinto. Para Tirinto sagrada, após atravessar o oceano, após matar Ortro, o cão, né? E o vaqueiro Eurítion, no nevoento estábulo além do ínclito oceano. Nevoento estábulo. Esse nevoento é a imagem do lugar distante, o lugar está para além da habitação humana, né? Aqui o Hesíodo fala que o Gerião foi morto pela força de Heracles. Mas, em termos de força física, o Gerião tinha mais do que o Heracles, né? O Gerião eram 3 homens unidos num só. Mas o Heracles ele vai atuar nessa luta com estratégia, né? Ele vai acertar ao longe o Gerião com flecha. A flecha envenenada pelo sangue sangue da Hidra, né? O sangue da Hidra vai valer ao Heracles nessa hora para matar o monstro. Vai matar uma das cabeças do Gerião, né? Essa cabeça o Gerião ele vai se apresentar na luta com armas, como se fosse um guerreiro humano, né? Armas, escudo, espada.
E a morte dele, um tombamento de uma cabeça, vai ser um tombamento que vai ser descrito com um pesar, tal como se descreve o tombamento de um homem. É um tombamento suave, como dito, né, como de uma papoula, que é uma flor que se despetala rápido, né, e cujo caule se dobra cedo. O Heracles, ele vai até o Eritéia, indo então, como eu disse, para oeste. Ele vai à noite e ele vai cruzar com o Sol. Porque o Sol, ele faz o percurso ele nasce no leste, faz o percurso até o oeste durante o dia, e à noite ele vai pelo oceano em cima de uma taça. Ele vai pelo oceano de volta lá para o leste, onde novamente ele vai despontar. Aí tem aqui esse encontro do Sol com o Heracles. Aqui é na poesia de Minermo. Diz assim: pois Hélio tem por lote a labuta de todos os dias, e nunca há pausa nenhuma aos seus cavalos ou a si, desde que a desde-rósea Eos, deixando o oceano, ascende ao céu. Leito muito amável, cavo e alado, pelas mãos de Hefesto forjado, de ouro precioso, carrega-o através da onda. A taça de Hefesto carrega o Sol. O Sol, ele agradavelmente dormindo sobre o cimo da água, da região das Hespérides, a terra dos etíopes, onde veloz carro e cavalos permanecem, até que Eos matutina venha. Lá o filho de Hipérion monta outra carruagem e desponta como o sol que ele é. Uma bela descrição desse repor do sol, né, na sua tarefa diária. Recolocação do sol na sua tarefa diária, né? É um trabalho que tem a ver com uma conquista dessa região ainda inóspita para o grego, né? Essa região mais a oeste. O Heracles, ele vai pegar emprestado a taça do Sol para fazer esse percurso por mar até Eritéia. E depois vai devolver a taça para o Sol para ele continuar o seu caminho noturno, né? Então vamos ler? Décimo trabalho, gado de Gerionês, ou Gerião. O décimo trabalho que Euristeu mandou Heracles performar era trazer o gado de Gerião da Eritéia. Eritéia, agora chamada Gadeira, era uma ilha que ficava próxima ao oceano. Gerião, né? O filho de Crisaor e Calíroe, filha de Oceano, vivia lá. Gerião tinha um corpo que era de 3 homens que cresceram juntos, unidos em uma barriga, mas separados em 3 homens novamente abaixo da cintura. Ele tinha um gado vermelho que era cuidado por Eurítion e guardado por Ortos. O cão, que tinha 2 cabeças
e era filho da Ecdna com Tifon, o cão monstruoso. Então, viajando pela Europa, nessa tarefa, né, do gado de Gerião, Heracles matou muitas feras selvagens antes de chegar à Líbia. Indo a Tarteso, Heracles estabeleceu como símbolos da sua jornada 2 pilares, um de frente ao outro, nos limites da Europa e na Líbia. Os pilares de Heracles, né? Quando Heracles foi aquecido pelo sol por Hélios durante a jornada dele, Heracles puxou seu arco para trás, mirou no Deus Sol. Hélios, maravilhado com a coragem de Heracles, deu a ele a taça de ouro na qual ele, o Hélios, viajava pelo oceano. Chegando em Eritéia, Heracles acampou no Monte Abas. O cão sentiu sua presença e correu atrás dele. Mas Heracles o acertou com sua massa, com seu porrete. E também matou o criador, né, dos bois, Eurítion, quando Eurítion tentou ajudar o cão. Menoites, que estava pastoreando o gado de Hades, avisou a Gerião o que tinha acontecido. E disse que o Heracles estava levando o seu gado pelo rio Antemos, roubando o seu gado. Heracles colocou o gado na taça de Hélio, né, e navegou por Tarteso, onde ele devolveu a taça para Hélios. Heracles cruzou a Abdéria e chegou a Ligistine, onde Lalebion e Dercino, filhos de Poseidon, tentaram roubar suas vacas. Mas Heracles os matou e cruzou o rio Tirreno, né? Um dos bois se soltaram da região, suavemente chegando ao mar, rapidamente chegando ao mar, e nadou cruzando a Sicília. Viajando pelo território próximo, conhecido como Itália, após isso, os tirrênios chamam o boi de Ítalos, né? Então aí é a origem do nome Itália, que os tirrenos tinham esse nome para bois, né? Ítalos. O boi chegou ao plano, à planície de Erex, que era rei de Elimói. Erex, o filho de Poseidon, incorporou o boi ao seu gado, né? Heracles, então, entregou o gado para Hefesto por um momento, para correr atrás do boi perdido. Heracles descobriu o boi entre os gados de Erex, que disse que ele não devolveria, a menos que Heracles lutasse com ele e o vencesse. Heracles o venceu 3 vezes e o matou durante a luta.
Héracles então pegou o boi de volta e o levou junto com os outros para o mar Jônio. Quando ele alcançou as regiões mais distantes do mar, Hera enviou uma mosca de boi, né, contra o gado. E isso fez com que o gado se espalhasse pelas colinas da Trácia. Héracles correu atrás deles, do gado que se espalhou. Ele capturou alguns e os levou para o Helesponto. Mas outros foram deixados para trás e se tornaram selvagens. Por causa dessa dificuldade dele de coletá-los, Héracles culpou o rio Estrimon, onde, nos tempos antigos, sua corrente costumava ser navegável. Héracles encheu o rio de pedras e o tornou inavegável. Por isso que o rio Estrimon é inavegável, por causa das pedras que Héracles colocou lá. Héracles trouxe as vacas e as deu para Euristeu, que as sacrificou a Hera. Falando da morte do Gedeão, repararam que o Apolodoro não tem isso, né? Mas tem aqui Estesicoro, que diz: da abominável morte o fim. Na cabeça em volta, ele, Gedeão, tendo manchada com sangue e com bile. O poema tem trechos faltando, né? Com a dor da hidra, rajado o pescoço, homicida. E em silêncio, ele, Héracles, furtivamente cravou-a na fronte. A flecha com a dor da hidra, o veneno da hidra, né? Furtivamente cravou-a na fronte. Fendeu-a através da carne e dos ossos, por desígnio de um nume. Héracles, né, ajudado por um daimon. E a flecha se manteve firme no topo da cabeça, e maculava com sangue purpúreo couraça e membros ensanguentados. Gedeão pendeu o pescoço para o lado, como quando a papoula, arruinando seu tenro corpo, de súbito perdendo suas folhas. Aqui, o monstro morre como um mortal. A vida dele é frágil como a vida do mortal e a vida das plantas, né? Aliás, o monstro é mortal, né? O homem e as plantas são mortais e morrem da mesma maneira. Tombando. Tá bom? Então, até o próximo.